Muitas pessoas confundem inflação com o aumento de preços. Na realidade, o aumento de preços é uma consequência da inflação, pois o que infla, na verdade, é a quantidade de dinheiro circulante. Ou, como preferem dizer os economistas, o que infla é a base monetária. E como isso é feito? Simples. O governo cria dinheiro a partir do nada. É como se ele multiplicasse o dinheiro já existente. Contudo, é necessário entender que dinheiro não é sinônimo de riqueza. Dinheiro é apenas um meio de troca que precisa se equivaler à produção de bens e serviços. Quando o Estado aumenta o valor nominal de dinheiro circulante na praça, isso não quer dizer que o número de produtos criados aumentou também. Como resultado, agora existe mais dinheiro correspondendo a menos produtos. O dinheiro se tornou mais abundante, ao passo que os produtos se tornaram relativamente mais exíguos. Se antes um saco de cimento tinha preço X, agora serão precisos 2x ou 3x para comprá-lo. Enfim, o dinheiro perdeu valor. Porém, a inflação é excelente para o Estado, é maravilhosa para os políticos funcionários públicos da alta nobreza burocrática, bem como para os dirigentes de empresas públicas e os corporativistas dos cartéis bancários e de outras empresas que financiam eleições. E por quê? Em primeiro lugar, é preciso compreender que um dos grandes pilares do Estado, ao lado da doutrinação estatista e do monopólio da violência, é a moeda fiat. Trata-se da moeda de curso forçado. Ao longo das últimas décadas, os Estados mundiais confiscaram praticamente todo o ouro da sociedade, ou o deixou estar concentrado nas mãos dos mais ricos. Em seguida, os estados impuseram o papel moeda como meio de troca. Foi o fim do padrão ouro. Daí em diante, o padrão seria a moeda fiduciária. Antes do advento da internet, não podíamos criar a nossa própria moeda, mas isso está mudando com o Bitcoin, que ameaça o domínio monetário do Estado. O lastro do dinheiro era feito em metais. Uma nota de dólar, por exemplo, era um certificado de depósito de uma certa quantia de prata no banco. A partir da década de 70, os bancos centrais assumiram a postura keynesiana de controle da economia. Retiraram o lastro do papel moeda. Hoje, o dinheiro é lastreado em quê? Em fé. Se todas as pessoas sacarem de imediato todo o dinheiro que há em suas contas bancárias, não haverá notas de papel suficientes. O dinheiro hoje é apenas um número digital fundamentado em dívidas. Se todos os brasileiros quisessem devolver absolutamente todas as suas notas de reais para o Estado e cobrar um pagamento do governo, o que será que obteriam em troca? A resposta é, provavelmente nada, a não ser uma lei de emergência, obrigando-os a voltar a usar os reais para fazerem compras. Não se pode usar outra moeda. Não existem ativos físicos correspondentes a cada real emitido pelo governo brasileiro. E isso prova que os bens públicos não são de todos. São bens particulares dos políticos e funcionários públicos. O populacho não tem direito a nada do Estado, caso sua moedinha lixo perca o valor. O povão nunca será ressarcido. O máximo que o Leviatã pode fazer é imprimir mais moeda e lhe dar uma parte antes da desvalorização o atingir. Embora o sistema fiduciário seja keynesiano, ainda há aqueles esquerdistas que continuam a chamá-lo de capitalismo. A tentação do Estado seria a de imprimir o máximo de dinheiro possível, em que pese os economistas do establishment político saibam que tal medida reduziria o valor da moeda a pó. Então, esses economistas keynesianos da burocracia estatal imprimem a moeda a um ótimo calculado possível. E quando os preços dos bens e serviços sobem muito no mercado, esses econometristas elevam artificialmente a taxa de juros dos bancos. Com juros maiores, as pessoas se sentem inclinadas a investir seu dinheiro para render. A poupança retira o excesso de moeda em circulação. Aos poucos, os preços das coisas se estabilizam e volta a existir, então, o desejo insano dos estatistas por mais impressão de dinheiro. Parece ser um ciclo sem fim. O dinheiro falsificado do Estado é chamado de injeção de liquidez, ou então de pacote de estímulo à economia. De fato, tais designações não passam de novilíngua e duplo pensar, ao estilo orwelliano para se referir a uma fraude. O dinheiro impresso, ou para ser mais técnico, o crédito criado digitalmente como uma cifra bancária, é injetado na economia com o fito de erguer os bancos deficitários e financiar empréstimos a juros baratos para conglomerados de elites empresariais promíscuas, que beneficiam políticos e juízes corruptos, ou ainda para comprar produtos para o próprio governo.
Quem recebe o dinheiro recém-criado pode obter insumos ao preço original, antes de a inflação corroer o poder aquisitivo. No entanto, na medida em que esse dinheiro se distribui pela cadeia produtiva, vai perdendo valor, porque na prática trata-se apenas de papel excessivo, sem que o mercado antes tenha se ajustado em quantidades de bens de consumo. A esse fenômeno denomina-se efeito Cantillon. Temos um vídeo sobre o assunto, o de cima sobe e o de baixo desce. Link na descrição. Para ilustrar, imagine que existam 100 bilhões de reais de capital circulante no Brasil. Não é dinheiro imobilizado em imóveis, nem está estancado na poupança. É apenas dinheiro sendo transferido entre pessoas durante suas transações. Em média, esse capital circulante tem uma duração de 3 meses para perpassar por toda a sociedade. Digamos então que o governo precise de 10 bilhões de reais para financiar alguns de seus programas sociais, ou quitar alguma dívida. Seria muito impopular os congressistas passarem uma lei aumentando em 10% o imposto de renda do trabalhador visando obter recursos extras. A saída fraudulenta do governo é a de emitir moeda. Logo, o capital circulante na economia passará a ser de 110 bilhões de reais. Esse aumento de 10% é uma fraude, visto que os bens e serviços das pessoas continuam os mesmos. O excesso de dinheiro permitirá um aumento na demanda por produtos. A falta de produtos será sentida pelas pessoas. Naturalmente, os preços subirão algo em torno de 10%, que é exatamente o que o governo inflacionou na moeda. As pessoas pagarão não mais R$100 por um serviço, mas sim R$110. Após alguns meses, a população e as empresas terão gastado algo em torno de 10 bilhões de reais extras para as mesmas transações que vinham fazendo. Note que é o mesmo valor que o governo emitiu de moeda. O povo pagará a conta da fraude, pois os bens continuarão escassos, e o governo os obteve sem nada produzir em troca. Esse mecanismo perverso é uma forma velada de imposto, o chamado imposto inflacionário. Em linhas gerais, o imposto inflacionário é o pedágio que as pessoas pagam ao governo por usarem a moeda dele. A meta de inflação do Banco Central gira em torno de 5%. Isso significa que todo cidadão pagará anualmente ao governo no mínimo 5% de todo o dinheiro que obtiver. Conforme já exposto sobre o efeito Cantillon, esse dinheiro inflacionário será mais bem aproveitado pela elite, enquanto o poder de compra da classe média e dos demais pobres é corroído. As pessoas terão que trabalhar mais horas de suas vidas para adquirirem os mesmos produtos que conseguiam antes da emissão de moeda. Agora pense em milhões, bilhões e até trilhões de dólares, reais e todas as moedas fiduciárias expelidas ano após ano pelos bancos centrais. São créditos falsos que nunca deixam empresas perversas falirem. Empresas essas que, se estivessem na livre concorrência, já teriam colapsado e cedido lugar a empresas mais eficientes para atender o público. Pense no quão mais altos ficam os preços dos produtos dessas empresas zumbis pelo simples fato de serem cartéis oligárquicos alimentados pelo Estado. Assim, a bancada latifundiária, ou os bancos, ou as empreiteiras de construção civil, ou as empresas de telefonia, ou a mídia mainstream, ou as big techs, enfim, todos os empresários que agregam poder ao Estado disputam e negociam para receber algum crédito de estímulo do governo para comprar insumos à vontade. Claro que existe o benefício de que essas empresas geram empregos e produzem bens que alimentam a roda de produção e consumo. Não se trata de algo absolutamente sem efeitos positivos. Porém, no longo prazo, esse crédito vira papel moeda abundante no cotidiano, o que prejudica o pobre. É por isso que os bancos centrais são máquinas de concentrar renda nas mãos do Estado, de políticos, de funcionários públicos de cúpula e de empresários metacapitalistas, a elite socialista, ao passo largo de solaparem o poder de compra da sociedade anárquica produtiva, a classe média empreendedora e trabalhadores. Aliás, se imprimir dinheiro fosse o mesmo que criar riqueza, seria muito fácil então ao Estado eliminar a desigualdade social. Como último exercício mental desse tópico, vamos imaginar a seguinte situação absurda. O Banco Central do Brasil decidiu acabar com a desigualdade e fez com que cada brasileiro acordasse hoje com 1 trilhão na conta. Para se ter ideia, o PIB do Brasil foi algo em torno de 7,4 trilhões de reais em 2020. Portanto, 1 trilhão na conta corrente de um milionário e de um miserável os deixariam no mesmo nível estatístico de riqueza. Explicando melhor,
não haveria nenhuma diferença entre um milionário com 1 trilhão e 10 bilhões de reais e um pobre com 1 trilhão de reais. O que aconteceria em seguida? Charlie acordou com 1 trilhão na sua conta. Ele vai à padaria comprar pão. O padeiro também acordou com 1 trilhão. Perceba que vender o pão por R$1 lhe dará um ganho insignificante. Ora, ele tem 1 trilhão. Bob também quer comprar pão, e Alf e Deborah e todos. Mas os pães estão escassos, e agora todos têm virtualmente o mesmo dinheiro para comprá-los, e podem comprar carros, prédios, viagens e o que quiserem. Não há limite, certo? Tente abstrair 280 milhões de brasileiros com 1 trilhão de reais cada um. São 280 trilhões de reais, podendo circular entre compras e vendas, ou seja, são 37 vezes mais dinheiro que o próprio PIB do país. Mas a desigualdade acabou, não é mesmo? No final de apenas um dia, com várias pessoas comprando tudo o que sempre quiseram, o fenômeno da escassez já está nítido. Não há veículo suficiente para todos os brasileiros. A produção de carros terá que aumentar para cobrir a demanda. Com efeito, os insumos de fabricação como metais, mão de obra e componentes eletrônicos terão de ser adquiridos aos montes. Mas as matérias-primas também são escassas. Pense em todos os produtos ao mesmo tempo, em toda a cadeia produtiva. O que você acha que ocorrerá? Primeiro, o dinheiro que surgiu do nada será apenas papel excessivo. Não fará diferença significativa se Bob tem 1 trilhão e 50 reais ou 1 trilhão e 100 reais. Só que os bens produzidos continuarão finitos. Portanto, o preço das coisas aumentará de forma natural, seguindo a lei de oferta e demanda. O dinheiro se ajustará como valor verdadeiro aos produtos e serviços. Não interessa quantos zeros a mais ou a menos uma nota tenha, o seu valor sempre estará atrelado à produção, de uma forma ou de outra. Segundo, ao fim de um ano, mesmo nessas circunstâncias em que 1 trilhão de reais não valerá o tanto que valia, ao fim de um ano, alguns indivíduos terão poupado mais, ao contrário de outros que terão gastado e ostentado. Vários terão destruído a saúde em um estilo de vida insalubre, enquanto outros terão empreendido. Alguns terão falido empreendendo, em contraste com outros que terão tido êxito. Em síntese, ao fim de um ano todos estarão desiguais de novo, pois a desigualdade é uma consequência da liberdade humana. Mais que isso, a desigualdade faz parte da própria natureza. A verdade é que a inflação do Estado só gera mais desigualdades injustas e concentra dinheiro no Estado e não nos demais indivíduos. Vamos dar o nome certo a isso: keynesianismo. E se isso não fosse tudo, segundo a Escola Austríaca de Economia, a expansão artificial de crédito é a verdadeira responsável pelas bolhas que se formam no mercado, com as subsequentes crises nos ciclos econômicos. E no final das contas, um ignorante que vive como um gado estatista termina por culpar o mercado pelas crises que o seu próprio senhor feudal, o Estado, criou. Um banco central planejador e vários bancos monopolistas escravizadores da população consistem no sistema de capitalismo estatal, ou socialismo corporativo, como realmente deveria ser chamado. Corporativismo estatal significa que empresas gigantescas estão financiando campanhas eleitorais e o próprio Estado, que em troca usa um banco central para emitir mais moeda fiduciária para essas empresas receberem o Bolsa Empresário, em prejuízo da população que pagará pela inflação. Ademais, os corporativistas usam o Estado para que este crie regulações dificultosas aos concorrentes pequenos, impedindo-os de crescer. Isso cria oligopólios que limitam as opções de consumo e de preços que não sejam desses mega-capitalistas plutocráticos. Monopólios artificiais geram consumidores cativos, e isso também é uma forma sutil de escravidão. O anarcocapitalismo e o agorismo são totalmente avessos ao corporativismo empresarial do capitalismo de Estado. Diga-se de passagem, é comum vermos um grupo de oposição ao político que ganhou as eleições dizer que esse governo só se importa com o interesse dos banqueiros, quando na verdade o próprio interesse do Estado se coagula com o dos bancos. São unha e carne. Não importa qual governo seja, de direita ou de esquerda, a estrutura do Estado é keynesiana. Para terminar, ressalto que libertários do século XIX lutaram contra o monopólio da violência estatal e pegaram em armas. Libertários do século XX lutaram contra a doutrinação ideológica, coletivismo, e produziram conhecimento.
Mas os libertários do século XXI lutarão contra o sistema financeiro estatista e a moeda fiduciária lastreada em má-fé política usando criptografia. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Henrique L. e Chacan. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.